Meu nome é Joel Bispo Siqueira, eu sou policial militar, eu tenho 50 anos de idade. A minha profissão está diretamente relacionada ao meu processo de conversão. Eu fui protestante a maior parte da minha vida e por mais de 30 anos eu fui da Assembleia de Deus. A minha história começou a mudar em meados de 2015, quando eu fui designado para cumprir um serviço de baseamento próximo a uma igreja católica, Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Eu lembro que era uma data festiva e durante alguns serviços eu conversava com alguns membros daquela igreja. E o meu contato com aqueles paroquianos me levou a conhecer o padre local. E em alguns momentos do serviço, sempre que era oportuno, eu também conversava com aquele sacerdote. Eu aproveitei a oportunidade para conhecer a Igreja Católica através de fonte católica, porque até então, tudo que eu sabia a respeito do catolicismo era de fonte protestante. E uma das conversas que eu tive com aquele padre foi a respeito da Reforma Protestante. Na ocasião, o padre disse algo um tanto quanto inusitado, mas foi uma porta aberta para que eu obtivesse inúmeros esclarecimentos. Ele disse que a Reforma Protestante foi um evento que, na prática, nunca terminou. A Reforma Protestante, ela terminou em âmbito católico, mas continua ocorrendo até os dias de hoje em âmbito protestante. Porque a cada nova denominação evangélica, a cada nova igreja protestante que surge também uma nova doutrina, uma nova interpretação, uma nova verdade, conforme o entendimento do seu líder, do seu fundador. Isso me fez pensar. E a primeira coisa que eu pude perceber é que a Reforma Protestante não trouxe unidade à igreja, não deu uniformidade ao cristianismo. Eu passei a questionar os princípios da Reforma Protestante. E um dos princípios que mais me prendia ao protestantismo chama-se sola Escrituras. Não foi difícil para mim chegar à conclusão de que esse princípio é completamente improcedente. Improcedente porque não procede dos apóstolos. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Não procede do Senhor Jesus Cristo. Esse princípio é um princípio tão somente luterano. E sequer tem o crivo da autorreferência. Ou seja, a própria Escritura não se apresenta como única regra de fé e conduta conforme preconiza o princípio do sola Escrituras. Com o passar do tempo, eu procurei algumas respostas. Algumas respostas que no protestantismo eu não tinha. E a minha proximidade com a fé católica foi me dando algumas respostas. Por exemplo, uma passagem bíblica que passava despercebido por mim na minha época de protestante. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: "Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se portar na casa de Deus,
que é a Igreja do Deus Vivo, coluna e fundamento da verdade. Ora, se a Bíblia não se apresenta como única regra de fé e conduta, conforme preconiza o princípio do sola das Escrituras, e se o apóstolo Paulo apresenta a Igreja como única regra de fé e conduta, então eu não tive dúvida de que a Igreja de Cristo não é uma instituição bíblica, mas a Bíblia é um livro eclesiástico. Com esses conhecimentos, foi ficando cada vez mais difícil a minha permanência no protestantismo. Cada vez mais eu fui nutrindo a vontade de conhecer a fé católica. E eu decidi, depois de muito tempo, ir à minha primeira missa depois de protestante, porque até então eu ia quando eu era criança. E na Santa Missa houve um momento que, em palavras, eu não saberia descrever o que eu senti. O momento eucarístico. Vendo os católicos tratar a hóstia sagrada como corpo de Cristo, foi algo muito envolvente. Similar à Eucaristia no protestantismo é o que se chama Santa Ceia, onde é muito enfatizado que o pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho. E ali, naquela missa, eu conversei com Deus: Senhor, eu quero participar deste momento, eu quero ser digno, embora eu não mereça, eu quero ser digno de participar deste momento eucarístico. E eu comecei a me envolver mais e mais com a fé católica, com a fé da Santa Madre Igreja. E eu dei início ao curso de Crisma. Eu tinha que aprender mais sobre a Igreja Católica. E eu digo que, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo padre que conversou comigo enquanto eu era protestante, ele foi o meu padrinho de Crisma. Ele viu o meu crescimento. E hoje, católico, eu não tenho dúvida alguma em afirmar que aquela escala que originou aqueles serviços, que me aproximou da Igreja Católica, ela não ocorreu apenas por determinação do meu comandante. Foi muito mais que isso. Foi desígnio do Espírito Santo para que eu me aproximasse da Santa Madre Igreja Católica. E aquele conhecimento, aquela aproximação fez com que eu conhecesse a verdade. E como diz a Sagrada Escritura, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, como católico, eu sempre trago em mente uma frase que eu ouvi de um membro daquela igreja. Uma frase proferida por um sacerdote norte-americano em relação à Igreja Católica no seu país. O arcebispo Fulton Sheen disse que nos Estados Unidos não existem sequer 100 pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que elas acham que a Igreja Católica é. Trazendo para a minha realidade, eu nunca odiei a Igreja Católica, mas eu aprendi no protestantismo que a Igreja Católica era a prostituta do Apocalipse. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que
essa é uma grande mentira do diabo, proveniente de outra mentira que é o solo das Escrituras, onde cada um interpreta a Bíblia como quer. E hoje, pela graça de Deus, eu posso dizer, eu sou um católico. E todo dia eu agradeço a Deus por isso. Eu quero terminar este breve depoimento pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. E hoje eu posso falar com tranquilidade. Fiquemos na paz de Jesus e no amor de Maria.